O Flamengo vai enfrentar o Internacional às 19h30 no Beira-Rio pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de apenas empatar com o São Paulo por 1-1 no Maracanã na rodada passada, o Flamengo tenta voltar a vencer na competição. Já o Internacional vem de uma derrota por 2-0 contra o Atlético Paranaense. O Inter está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro e vem de 4 derrotas seguidas, enquanto o Flamengo está na 2ª colocação da competição. A partida terá transmissão do Amazon Prime Video. O Flamengo terá a volta de 3 jogadores. Léo Ortiz, Carrascal e De La Cruz foram relacionados para o jogo. O zagueiro se recuperou da lesão e volta a ficar disponível. Carrascal, que cumpriu 2 jogos de suspensão, volta a ser opção para o meio de campo do Flamengo. Outro que volta é De La Cruz. O uruguaio não jogou contra a Chapecoense e nem contra o São Paulo. Gonzalo Plata, Lucas Paquetá e Luiz Araújo seguem como desfalques. Bruno Henrique, Samuel Lino, De La Cruz e Everton Cebolinha estão pendurados. Se receberem cartão amarelo na partida contra o Internacional no Beira-Rio, não enfrentam o Vitória no Maracanã na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, Lucas Paquetá também está pendurado, mas segue de fora. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu vou narrar e a Mariana vai comentar. Na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vai enfrentar a equipe do Internacional, podemos perceber que o Flamengo está na 2ª colocação depois de empatar contra a equipe do São Paulo no Maracanã. Como podemos ver, teve uma diferença ali, já que o Palmeiras perdeu na rodada passada. O Flamengo agora está a 6 pontos atrás do líder Palmeiras. Já o time do Internacional, que é o adversário do Flamengo na rodada, ele está neste momento na 16ª rodada, com 21 pontos conquistados e a mesma pontuação, por exemplo, das 2 equipes que neste momento também estão dentro da zona de rebaixamento. Vasco e a equipe do Remo também estão com 21 pontos, já o time do Mirassol está com 20 e temos já fora da zona de rebaixamento, por exemplo, o Grêmio com 22 pontos, o Santos com 22. Bom, como podemos perceber, é uma rodada importante, até porque tanto o Flamengo quanto o Palmeiras jogam fora de casa. O Flamengo enfrenta a equipe do Internacional, já a equipe do Palmeiras vai enfrentar a equipe do Vitória, o Vitória que neste momento é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Então é uma rodada onde 2 equipes líderes da competição podem sim perder ponto. É claro que a expectativa é que ambas vençam, mas existe sim uma chance real de uma das 2 ou ambas equipes perderem ponto nessa rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada que terá os jogos entre Chapecoense e Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino, São Paulo e Santos, Botafogo e Grêmio, Internacional e Flamengo, Mirassol e Remo, Vitória contra a equipe do Palmeiras, Fluminense contra o Bahia, o Corinthians contra o Atlético Paranaense e o Coritiba contra o Cruzeiro. Provável escalação: Rossi, Emerson Royal ou Varela, Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar e Jorginho, Carrascal ou De Arrascaeta, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Análise. Bom, como podemos perceber, o Leonardo Jardim tem uma base nesse início de Campeonato Brasileiro, nessa segunda metade, e essa é uma base que, para mim, fica bem claro que ele está priorizando os jogadores que ganharam ritmo de jogo da Inter pré-temporada. E isso, por um lado, é um bom sinal, por outro, não é tão bom assim, porque a gente pode perceber que os jogadores que ele considera que têm mais ritmo e até compreensível são jogadores tecnicamente mais fracos. Como, por exemplo, o Vitão na zaga, que na partida contra a equipe do São Paulo falhou e, mais uma vez, ele deve começar de titular junto com o Léo Pereira. O Danilo deveria ser titular, até pelo desempenho do Vitão contra o time do São Paulo na última partida. Na lateral direita, acho que vai mudar muito de acordo com o adversário. Vejo que o Emerson Royal tem as características que o Leonardo Jardim prefere em relação ao Varela, mas essa é uma posição que eu considero que vai mudar muito de acordo com o adversário que o Flamengo
foi enfrentar, e então eu entendo essa dúvida na escalação. Na lateral esquerda, o Alexandre é titular, porque o Ayrton Lucas não tem qualidade suficiente para ser titular do time do Flamengo, simplesmente assim. No meio de campo, eu acho que quando você fala na coletiva em relação a ser um time mais agressivo na marcação, ser um time que anda mais com a posse de bola, e na partida seguinte você escala Eric Pulgar e Jorginho, que não faz muito sentido. Jorginho e Eric Pulgar são dois jogadores que são passadores e não jogadores que carregam a bola. Se você quer isso no seu volante, você precisa tirar um dos dois do time, e mais uma vez ele mantém os dois. Sinceramente, não consigo entender muito falar uma característica que o jogador precisa ter e escalar uma dupla que não tem essa característica. Mas é praticamente o time que começou ali contra a equipe do São Paulo na última partida. Se você olhar para esse setor de ataque, é praticamente o ataque que jogou contra a Chapecoense e também jogou contra o São Paulo, né? Bruno Henrique, Samuelino e Pedro são os mesmos jogadores. Fica a dúvida para ver quem vai começar de titular ali entre Carrascal e Arrascaeta, e dependendo de quem dos dois começar, muda muita coisa, porque se for o Carrascal que começar de titular, provavelmente o Carrascal deve jogar ali de meia pela direita e o Samuelino deve jogar ali de meia atacante ou segundo atacante. Agora, se for o Arrascaeta, aí também já muda bastante, porque aí provavelmente o Samuel deve ser o ponta direita, com o Arrascaeta sendo 10. Inclusive, esse é o quarteto de ataque que mais me agrada para esse jogo, que é o Arrascaeta de 10, Samuelino na ponta direita, Bruno Henrique na ponta esquerda e Pedro de centroavante. A gente não vê tantas mudanças no setor de ataque, visto que o Flamengo ainda está com muitos desfalques. Gonzalo Plata, Luiz Araújo e o Lucas Paquetá ainda não estão disponíveis para esse jogo, então está meio que repetindo os mesmos jogadores que já jogaram nos outros dois jogos. Na defesa, não me agrada que o Danilo não vá começar de titular, eu espero que comece. Tá? O Vitão fez um jogo contra o São Paulo apenas mediano e ainda falhou no gol do São Paulo. Então, na minha opinião, não merece ganhar a oportunidade de iniciar de novo de titular. É o mesmo caso do Carrascal. Para mim, depois de mais um jogo no Campeonato Brasileiro que ele foi expulso, que, se não me engano, a última partida dele pelo Brasileiro foi contra o Palmeiras, ele foi expulso e pegou 2 jogos de suspensão. Não acho que mereça a oportunidade de começar de titular no jogo seguinte, exatamente no primeiro jogo, após os 2 jogos de suspensão, ele começar de titular, mas é o treinador que escolhe o time. Vamos ver se o Flamengo consegue um desempenho muito melhor do que foi contra o time do São Paulo. O Flamengo enfrenta mais uma vez agora uma equipe que está mais próximo da zona do rebaixamento do que está mais próximo da disputa por vagas na Libertadores. O Internacional faz um Campeonato Brasileiro muito ruim, vem de uma sequência ruim de resultados. Vamos ver se o Flamengo, com esse time aí, consegue jogar bem e consegue conquistar a vitória. Porque o Flamengo vem de bons resultados contra o Internacional jogando no Beira-Rio. Mas se desempenhar o futebol que jogou no último jogo contra o São Paulo, a gente provavelmente vai ver o Flamengo mais uma vez perdendo ponto nessa sequência de jogos. E olha que o Flamengo na última rodada já deu sorte que o Palmeiras perdeu o jogo. Porque provavelmente se o Palmeiras tivesse vencido, o Palmeiras teria aumentado ainda mais a vantagem na liderança. Nos últimos 5 jogos entre Flamengo e Internacional, o time do Flamengo venceu 3 partidas e também tiveram outros 2 empates. No último jogo, que o Flamengo pegou o Internacional no Beira-Rio, o clube carioca venceu por 2-0 pela Libertadores. Já no último jogo, entre os times pelo Brasileirão, no Beira-Rio, o Flamengo venceu por 3-1. Porém, o único jogo entre Flamengo e Internacional neste ano foi no Maracanã e ele terminou empatado em 1-1. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.